Quando a sociedade colapsa, as pessoas agrupam-se. A sobrevivência solitária é possível, mas difícil. A sobrevivência em grupo multiplica as capacidades. Mais competências, maior segurança, maior capacidade de trabalho. Assim, as pessoas formam grupos invariavelmente. Em cada colapso histórico, as pessoas organizam-se em coletivos, pois os grupos sobrevivem melhor do que os indivíduos. Contudo, nem todos os grupos sobrevivem de igual modo. 5 tipos de grupos específicos formam-se em cada colapso, com estruturas, valores e estratégias distintas. 4 deles falham catastroficamente, enquanto um obtém sucesso. Compreender quais grupos se formam, por que se formam e qual deles realmente prospera não é uma questão acadêmica. É uma questão de vida ou morte, pois o indivíduo irá formar um grupo, juntar-se a um grupo ou interagir com grupos. A sua sobrevivência depende de reconhecer o tipo de grupo com que se está a lidar, e se esse grupo tem futuro ou está condenado. O grupo que sobrevive não é aquele que a maioria das pessoas espera. Não é o mais armado, nem o mais preparado, nem o mais organizado segundo métricas tradicionais. Os sobreviventes compreendem algo sobre a dinâmica de grupo que os que falham desconhecem. Algo contraintuitivo, algo que contraria todo o instinto de prepper e cada filme sobre sobrevivência pós-apocalíptica. Eis os 5 grupos que se formam em cada colapso, a sua aparência, a razão da sua formação, o que aniquila 4 deles, e qual sobrevive quando todos os outros falharam. Grupo 1, a milícia tática, armamento pesado, elevadas baixas. Este é o grupo com que os preppers sonham, ex-militares, forças de segurança e entusiastas táticos que formam uma organização paramilitar com armamento pesado e uma hierarquia rígida. Operações de estilo militar. O grupo que parece mais capaz no primeiro dia, a sua aparência. A estrutura de liderança baseia-se na patente militar. Alguém é o comandante, outros são subordinados. A cadeia de comando é explícita. As ordens descem, a informação sobe. Muito organizado no papel. Vasto armamento e equipamento tático. AR-15Es, coletes balísticos, visão noturna, equipamento de comunicações. Assemelham-se a uma unidade militar profissional, todos armados e equipados segundo padrões semelhantes. Posição fortificada como base. Estabelecem um complexo, posições defensivas, campos de tiro sobrepostos, estruturas reforçadas. Pensamento militar aplicado à defesa estática. Operações agressivas de patrulha e segurança. Realizam patrulhas, estabelecem perímetros. Controlam o território em torno da sua posição, projetam força para dissuadir ameaças. Treinam e exercícios, praticam táticas, simulam cenários. Mantêm a disciplina através da estrutura e da rotina. Preparam-se para a violência que esperam que defina a sobrevivência. Por que se formam? Grupos táticos formam-se porque indivíduos com experiência militar ou em forças de segurança gravitam em torno do que lhes é familiar. São treinados em organizações hierárquicas, sentem-se confortáveis com a cadeia de comando e recorrem à estrutura militar por ser a sua experiência. Atraem também indivíduos que romantizam as operações táticas, os aspirantes a operadores que veem o colapso como a sua oportunidade de viver fantasias militares. Juntam-se porque apreciam o equipamento, a estrutura e a sensação de serem guerreiros. O grupo tático oferece segurança imediata e visível, com armamento pesado e pessoal treinado. Isto faz com que o grupo pareça seguro, e os recém-chegados sentem-se protegidos pelo poder de fogo e pela organização. Por que falham? A hierarquia rígida colapsa sob estresse. A hierarquia militar funciona quando apoiada por uma infraestrutura institucional. Colapsa quando o comandante toma decisões errôneas, e os subordinados não conseguem intervir sem romper a estrutura. Uma liderança deficiente aniquila o grupo, mesmo quando todos obedeciam às ordens. O consumo de recursos é insustentável. As operações militares consomem munições, combustível e provisões a um ritmo acelerado. As patrulhas consomem combustível, o treino utiliza munições e o equipamento exige manutenção. O grupo tático esgota os recursos mais rapidamente do que consegue adquiri-los. Ficam sem recursos enquanto fortemente armados. Criam inimigos através da projeção de força sempre que patrulham ou estabelecem controle sobre um território. Desafiam outros e tornam-se inimigos de outros grupos. Desencadeiam conflitos através da sua força visível. Eventualmente enfrentam números esmagadores ou um adversário melhor armado. A postura agressiva que parecia força torna-se a razão pela qual são visados. Conflito interno sobre táticas e estratégia. O grupo atrai personalidades fortes que acreditam possuir a resposta correta. Quando as situações não correspondem ao seu treino, discutem a abordagem, formam-se fações e o grupo fratura-se devido a desacordos táticos que se transformam em conflitos pessoais. A mentalidade militar, aplicada às situações de sobrevivência, falha. As operações militares possuem linhas de abastecimento, reforços e objetivos definidos. A sobrevivência ao colapso tem duração indefinida, sem reabastecimento e sem condições claras de vitória. O pensamento tático não se alinha com a realidade da sobrevivência. Combatem guerras que não podem vencer, pois a sobrevivência não é guerra. Desgaste por excesso de confiança. Acreditam que o seu treino e equipamento os tornam superiores. Correm riscos com base nessa crença. Enfrentam ameaças que deveriam evitar. Eventualmente perdem elementos em tiroteios desnecessários. Cada perda enfraquece o grupo. Após perdas suficientes, não conseguem manter as operações. Prazo para o colapso: 3 a 6 meses. Gastam as munições nos primeiros meses a defender território e a realizar operações. Perdem elementos em combate.
Os conflitos internos intensificam-se à medida que os recursos se esgotam. Ao fim de 6 meses, ou colapsaram em fragmentos menores ou foram eliminados por inimigos acumulados. Grupo 2. A coligação comunitária. A democracia morre na escuridão. Esta é a vigilância de bairro que se expande. Vizinhos que se conheciam antes do colapso, unindo-se para manter a ordem e partilhar recursos. Procuram preservar os valores sociais pré-colapso: cooperação, equidade, tomada de decisões democrática. A sua constituição, adesão inclusiva. Qualquer pessoa do bairro pode aderir. Existem reuniões onde todos votam nas decisões. A liderança é rotativa ou eleita, uma estrutura muito igualitária. Partilha de recursos, alimentos. As competências hídricas são agrupadas, estabelecem hortas comunitárias, recolha de água e rotações de segurança. Todos contribuem com o que podem, e a distribuição visa a equidade. É uma postura defensiva, não agressiva. Estabelecem um perímetro em torno da sua vizinhança. Defendem, mas não patrulham para além da sua área. Não procuram conflito. Procuram manter as normas pré-colapso. Possuem regras, não roubar uns aos outros, não haver violência dentro do grupo. As disputas são mediadas. Esforçam-se por manter a civilização viva através de um contrato social. Formam-se coligações porque os humanos confiam naturalmente nas pessoas que já conhecem. Os vizinhos unem-se devido às relações já estabelecidas. Conhecem os nomes uns dos outros, as suas famílias e as suas histórias. Os laços sociais pré-existentes constituem a base. Formam-se também pelo desejo de manter a normalidade. As pessoas querem acreditar que a sua vizinhança pode permanecer civilizada. Acreditam que a cooperação e a equidade funcionarão. Apegam-se aos valores pré-colapso, porque aceitar que esses valores morreram é psicologicamente devastador. O grupo comunitário parece moralmente correto. É gratificante cooperar, partilhar e ajudar os vizinhos. Este apelo moral atrai pessoas que desejam ser boas, mesmo em tempos de colapso. Os free riders aproveitadores destroem o sistema. Alguns membros contribuem menos do que recebem, faltam aos turnos de segurança, consomem mais do que a sua cota e simulam doenças para evitar o trabalho. O sistema cooperativo depende da contribuição justa de todos. Quando alguns não o fazem, o ressentimento acumula-se inevitavelmente. Os contribuintes recusam-se a continuar a apoiar os aproveitadores. O sistema colapsa devido à injustiça interna. A tomada de decisão democrática é demasiado lenta. As emergências exigem decisões rápidas. Quando o grupo precisa de decidir se deve evacuar, se deve permitir a entrada de estranhos ou se deve usar a força contra ameaças, realizam reuniões, debatem e votam. No momento em que decidem, a situação já evoluiu. Oportunidades são perdidas, as ameaças não são abordadas com a rapidez necessária. A democracia não consegue responder a condições de crise em rápida mutação. A inclusividade torna-se uma vulnerabilidade de segurança. Permitem que qualquer pessoa da vizinhança se junte. Algumas pessoas não deveriam fazer parte do grupo. Alguns são passivos, doentes, feridos, relutantes em trabalhar. Outros são ameaças, criminosos, mentalmente instáveis, violentos. A política inclusiva impede a exclusão de membros perigosos ou ineficazes sem violar os seus próprios valores. A inclusão universal enfraquece o grupo. Atraem predadores. Um grupo cooperativo, pacífico e com recursos partilhados constitui um alvo ideal. Grupos criminosos encaram a coligação comunitária como um depósito de recursos. Atacam com força avassaladora. A comunidade tenta defender-se, mas não está equipada nem treinada para a violência. São subjugados e os seus recursos são expropriados. Conflitos internos sobre a equidade revelam-se irresolúveis. Alguém considera a distribuição de alimentos injusta. Outro indivíduo julga que uma família não contribui o suficiente. Estas disputas consomem tempo infindável em reuniões. Formam-se fações em torno de diferentes concessões de equidade. E, por fim, o grupo fragmenta-se à medida que os membros partem para formar grupos menores com aqueles que partilham os seus valores. O contrato social rompe-se quando os recursos se tornam verdadeiramente escassos. Havendo abundância, a partilha é facilitada. Quando os alimentos escasseiam e as pessoas passam fome, os pais com filhos observam os indivíduos solteiros sem descendência e questionam: por que deveriam eles alimentar-se quando os meus filhos estão famintos? O sistema de equidade colapsa quando os riscos se tornam uma questão de vida ou morte. Os indivíduos priorizam as suas famílias em detrimento do grupo. A coligação dissolve-se. Prazo para o colapso: 2 a 4 meses. Os problemas de free rider surgem de imediato, mas demoram semanas a gerar conflitos sérios. A escassez de recursos acelera a divisão em 2 a 3 meses. Os conflitos internos consomem mais energia do que os desafios de sobrevivência externos. O grupo fragmenta-se ou é alvo de predadores que reconhecem a sua vulnerabilidade. Grupo 3. O clã familiar. O sangue é forte e a lealdade é restrita. Trata-se de um agrupamento familiar alargado, pais, irmãos, primos, todos a consolidar-se num único local. Os laços de sangue como fundamento, frequentemente com um patriarca ou matriarca como líder. Lealdade intensa no seio da família, profunda desconfiança de estranhos. Qual a sua configuração? A estrutura familiar como estrutura organizacional. O pai ou avô lidera, os filhos adultos são tenentes, e os netos constituem a força de trabalho. A autoridade emana da posição familiar, não da capacidade. Não confiam em estranhos, pelo que não negociam nem interagem com outros grupos, salvo em caso de estrita necessidade.
Presumem que todos fora da família representam uma ameaça, acumulação de recursos, tudo o que a família possui destina-se exclusivamente à família. Não partilham com outros, acumulam e protegem o que lhes pertence. Posições defensivas na propriedade familiar, fortificam a casa ou o complexo familiar e defendem o que é seu. Não se expandem para além das suas terras. Razão da formação familiar. Os clãs formam-se porque os laços de sangue representam a mais profunda confiança. Confia-se na família de formas que não se confia em mais ninguém. Quando o mundo colapsa, recorre-se à família, pois esta representa a lealdade mais fiável. Formam-se também devido às relações e dinâmicas familiares pré-existentes. Não há necessidade de estabelecer hierarquia ou construir confiança. Estas já se encontram estabelecidas. Estão a operacionalizar laços pré-existentes. A consolidação geográfica é natural. Os membros da família residem em habitações distintas, mas na mesma região. Quando o colapso se manifesta, convergem para um único local, geralmente a residência do patriarca ou a propriedade mais defensável. Razões para o seu insucesso: diversidade genética e de competências limitada. Todos são aparentados. As competências disponíveis correspondem às que os membros da família possuem. Frequentemente, existem lacunas. Ninguém detém conhecimentos de cuidados médicos, ninguém consegue reparar motores. O clã não consegue abranger todas as capacidades necessárias, pois está restrito aos conjuntos de competências dos seus membros. Endogamia de ideias prejudiciais. A dinâmica do grupo familiar implica que certas ideias ou valores predominem. Se o patriarca tomar decisões desfavoráveis, ninguém as contesta eficazmente. Devido às dinâmicas de respeito ou temor familiar, o grupo persiste em estratégias inadequadas, pois a lealdade familiar impede as correções de rumo necessárias. Isto conduz a uma incapacidade de crescimento ou adaptação. Não conseguem recrutar ou adquirir as competências que lhes faltam. Estão limitados aos seus membros. Se perderem alguém, não conseguem substituí-lo. O desgaste elimina-os lentamente, pois recusam-se a integrar elementos externos. Os conflitos familiares transformam-se em conflitos de sobrevivência. As tensões familiares pré-existentes eclodem sob pressão, e antigos ressentimentos vêm à tona. O irmão que sempre se sentiu desrespeitado, a irmã que julga dever liderar em vez do pai, e o primo que nunca contribuiu e continua sem o fazer, estes conflitos pessoais escalam até pontos de ruptura. O grupo familiar desintegra-se, porque os seus membros se confrontam mutuamente em vez de enfrentarem ameaças externas. O problema da liderança patriarcal ou matriarcal surge quando a chefia se baseia na posição familiar, e não na capacidade. Quando o pai ou o avô tomam decisões desfavoráveis, a estrutura familiar não permite contestá-las eficazmente. Uma liderança deficiente, aliada à estrutura de lealdade, implica que o grupo siga decisões errôneas até o seu fracasso catastrófico. A desconfiança em relação a elementos externos limita as oportunidades. Poderiam negociar alimentos de que necessitam, aliar-se a outro grupo para a segurança, ou recrutar alguém com competências cruciais, mas não o fazem. Isto deve-se à sua desconfiança em relação a qualquer indivíduo fora do círculo familiar. Este isolamento implica a perda de oportunidades que poderiam salvá-los, e o enfrentamento solitário de ameaças que poderiam ter sido superadas coletivamente com aliados. Prazo para o insucesso: 4 a 8 meses. Os clãs familiares perduram mais tempo do que os grupos táticos ou as coligações comunitárias, pois a lealdade é genuína e a confiança interna é elevada, mas as lacunas de competências e a incapacidade de adaptação acabam por gerar situações que não conseguem resolver. São internamente estáveis, mas incapazes de responder a alterações externas, quando as circunstâncias exigem algo para o qual não estão capacitados. Fracassam porque se recusam a aceitar auxílio. O grupo 4, a fação dos saqueadores, apropria-se de tudo, não deixando nada. Este é o grupo predador, não produz, apenas subtrai. Visam outros grupos, atacam, expoliam recursos e prosseguem, uma estratégia de sobrevivência puramente parasitária. Características: móveis e agressivos. Não defendem território, percorrem áreas, atacando alvos e apoderando-se do que desejam. Fortemente armados, mas sem disciplina. Possuem armamento, utilizam-no, mas não são militares. São oportunistas violentos. Hierarquia fluida, alicerçada na força bruta. A liderança é assumida pelo mais violento e bem-sucedido. A sucessão de poder ocorre através de conflitos, resultando num sistema instável e brutal. A ausência de planeamento a longo prazo é notória. A sua perspectiva limita-se à próxima incursão, ao alvo subsequente e aos bens a saquear. Não concebem estratégias para meses futuros, pois a sua mentalidade não se estende a tal horizonte. A formação destas quadrilhas de saqueadores advém de elementos criminosos e indivíduos que elegeram a violência como estratégia primordial. Perante o colapso da autoridade legal, aqueles com antecedentes criminais ou propensões violentas convergem para grupos onde tais características se revelam vantajosas. Atraem igualmente indivíduos que falharam noutras estratégias de sobrevivência, aqueles incapazes de produzir o seu próprio sustento ou de edificar o seu abrigo. Incapazes de organizar a sua própria defesa, unem-se aos saqueadores, pois a apropriação alheia é percebida como mais fácil do que a construção de capacidades próprias. A estratégia dos saqueadores oferece recompensas imediatas. Atacam um grupo mais fraco, apoderando-se rapidamente dos seus bens. Obtenção de recursos sem o labor da produção ou preparação. Esta abordagem atrai indivíduos com uma perspectiva de curto prazo.
A sua falha reside no consumo de recursos a um ritmo superior à capacidade de regeneração dos alvos. Os saqueadores atacam grupos produtivos, apoderando-se dos seus bens, mas não os deixam em estado funcional. A sua ação é de expoliação total. Consequentemente, cada alvo é destruído e torna-se inviável para futuras incursões. Com o tempo, esgotam-se os alvos. Todos os grupos produtivos no seu raio de ação foram eliminados ou dispersaram-se. Os saqueadores ficam sem nada para pilhar, geram assim uma coligação de inimigos. Cada grupo que atacaram ou ameaçaram torna-se eventualmente seu inimigo. Os grupos sobreviventes organizam-se contra os saqueadores. Uma coligação de grupos defensivos, unidos por um inimigo comum, revela-se mais forte do que os saqueadores. Esta aliança defensiva persegue os saqueadores de forma sistemática. Os predadores tornam-se presas. A violência interna consome-os a partir do seu próprio seio. Os grupos de saqueadores mantêm-se coesos pelo sucesso. Quando as incursões são bem-sucedidas e os recursos abundantes, o grupo permanece unido. Quando as incursões falham ou os recursos escasseiam, voltam-se uns contra os outros. A liderança é contestada violentamente. O grupo fragmenta-se em quadrilhas menores ou dissolve-se por completo. Sofrem de atrito sem uma via de recrutamento. Cada incursão acarreta o risco de baixas. Perdem elementos devido ao fogo defensivo, a ferimentos e a infecções. A sua capacidade de recrutamento é ineficaz. Uma vez que nenhum grupo estável deseja juntar-se aos saqueadores, os seus números diminuem. Eventualmente, tornam-se demasiado reduzidos para saquear com sucesso alvos defendidos. Não possuem competências ou produção sustentáveis. They don't grow food, they don't purify water beyond looting, they don't build or maintain infrastructure. They're completely dependent on finding groups that do those things and taking from them. When those groups are gone, raiders have no capability to sustain themselves. Timeline to failure, 3-9 months. Early collapse, offers many targets. Raiders do well initially because there are many unprepared groups to victimize. By 3 to 6 months, easy targets are gone. Surviving groups are defended. Raiders burn through their range and start failing. By 9 months, they're either dead, absorbed into other groups, or starved out. Group 5, the adaptive network, loose bonds, strong survival. This is the group that survives. It doesn't look like a group in the traditional sense. It's a network of individuals and small clusters who maintain flexible relationships. They cooperate when beneficial and remain independent when advantageous. They adapt to changing circumstances without rigid structure. What do they look like? Distributed structure with no central authority. There's no leader of the network, but there are respected individuals with expertise or resources. But no one commands. People make their own decisions and coordinate voluntarily. Small nodes of 2 to 5 people maximum. The network isn't one large group. It's many small groups or individuals who maintain contact and relationships. Each node is independent but connected, with specialized roles without hierarchy. Someone's the medical person, someone's the mechanic, someone's the farmer, someone's the trader. These roles aren't ranked, they're recognized for value. People defer to expertise in each domain for flexible cooperation. Nodes work together on specific projects or challenges, then they return to independence. The cooperation is project-based, not permanent integration. It's an information sharing network. The nodes communicate regularly, sharing intelligence about threats, opportunities, resources, and conditions in different areas. Information flows freely, that's why they form. Adaptive networks form from people who understand that rigid structures fail in chaos. They've watched tactical groups, community coalitions, and family clans fail. They learned that flexibility beats structure in unpredictable environments. They also form from people who value independence, but recognize the need for cooperation. They don't want to be alone, but they don't want to give up autonomy to a hierarchy. The network gives them both, connection without control. Small node size occurs naturally. 2 to 5 people is manageable without formal structure. Everyone knows everyone. Trust is personal. Decisions are quick because there are few people involved. Larger groups require structure, small groups don't. This is why they survive. Flexibility adapts to changing conditions. When one approach fails, they switch. When a location becomes dangerous, they move. When a resource becomes scarce, they find alternatives. The lack of rigid structure means they're not locked into failing strategies. Distributed risk. If one node fails, the network persists. If one person dies, the network continues. There's no single point of failure, no leader to lose, no central base that can be destroyed. The network is resilient because it's distributed. Specialization without dependency. Each node has some capability, but nodes trade skills and resources with other nodes. The medical person trades medical care for food from the farmer. The mechanic repairs the trader's vehicle in exchange for scavenged parts. Everyone benefits from others' specialization without being completely dependent on any single person. Information advantage. Because nodes are distributed across geographic areas and share intelligence, the network knows more than any single group. They see threats coming, they identify opportunities, and they make better decisions because they have better information. It avoids all the failures of other groups. No rigid hierarchy to break, no democracy to slow decisions, no exclusive membership that limits skills. No aggressive posture that creates enemies, no parasitic strategy that depletes targets. The network deliberately avoids the failure patterns of other group types. Low visibility. The network doesn't look like a group to outsiders. No compound, no patrols, no obvious structure. Raiders don't recognize the network as a target. Other groups don't see the network as a threat, and this invisibility provides security.
It can grow or shrink organically. If someone compatible appears, they can integrate into the network. If someone becomes a liability, they can be excluded. The network can contract during hard times and expand during better times. This flexibility in membership is impossible for rigid groups. The adaptive network doesn't have a failure timeline because it doesn't have the structural vulnerabilities other groups have. It can persist as long as members survive, years or decades. It's the only group structure that's sustainable indefinitely. The common pattern why 4 groups fail and 1 survives is that the 4 failing groups share characteristics that kill them. Rigid structure, tactical community, and family groups all have defined structures that don't adapt well. Structure creates efficiency in stable environments, but collapse isn't stable. Rigid structures break under unpredictable pressure. Each failing group has something that, if destroyed, kills the whole group. The tactical group's commander, the community coalition's shared resources, the family clan's patriarch, and the raider gang's successful raids are all central points of failure. When that central element fails, the group fails. Inward focus with blind spots. Tactical groups focus on security and miss resource sustainability. Community groups focus on fairness. Family clans focus on loyalty and miss skill gaps. Raiders focus on raids and miss long-term survival. Each group has a blind spot that eventually kills them. They have an inability to adapt to what collapse actually requires. Each group is optimized for what they think collapses: military operations, community cooperation, family protection, predatory raids. But actual collapse requires flexibility, diverse skills, sustainable production, and long-term thinking only. The adaptive network is built for reality instead of expectation. The adaptive network survives because flexibility is the core principle. Everything about the network is designed to adapt: membership structure, strategy, location. When conditions change, the network changes. This is the opposite of rigid groups that break when conditions exceed their structural capacity. Distributed resilience means no central failure points. The network is robust through distribution. You'd have to eliminate every node to kill it. Nodes can regenerate through recruitment or reproduction over time. It's reality-based instead of ideology-based. The network isn't trying to preserve military order, democratic values, family loyalty, or predatory success. It's trying to survive. Whatever works, they do. Whatever doesn't work, they stop. This pragmatism beats ideology every time. Long-term thinking is built in because the network is sustainable. Members think long-term. They're not burning through resources and they're not making enemies unnecessarily. They're not depleting their range, they're building capability that persists years into the future. The counterintuitive truth: everyone thinks the tactical group survives. They're armed, they're trained, they're organized, they look like winners. But looking capable isn't the same as being capable. The tactical group's strengths, weapons, structure, aggressive posture become their weaknesses. They consume resources they can't replace. They create enemies they can't defeat. They follow leaders whose training doesn't match the situation. They die well armed and organized. The adaptive network looks weak, loosely connected, no obvious hierarchy, not heavily armed, no impressive compound. They don't look like they'll make it. But looking weak while being strong is the ultimate survival position. The network doesn't attract predators. They don't trigger coalition enemies. They don't burn resources maintaining structure. They don't break when conditions change. They survive quietly while impressive groups collapse loudly. Which group are you in? Look at your own preparation or your community. What group pattern are you following? If you're building a tactical compound with military structure, you're heading for the 3 to 6 month failure window. Rigid hierarchy and resource consumption will kill you unless you transition to something more adaptive. If you're organizing neighborhood cooperation based on fairness and democracy, you're heading for the 2 to 4 month failure window. Free riders and slow decision making will destroy you. Unless you create smaller, more accountable structures, if you're planning to survive with only family, you're stable for 4 to 8 months but headed for eventual failure from skill gaps and isolation. You need to network with non-family, or accept that you can't adapt when conditions require capabilities you don't have. If you're considering predatory survival, you're signing up for 3 to 9 months of initial success, followed by violent death when you've depleted your range and created a coalition of enemies. If you're not in a group yet, build the adaptive network. Small, trusted relationships, specialization in trade, information sharing, flexibility, independence with cooperation. That's the structure that lasts. How to build an adaptive network? Start with 2 or 4 people you deeply trust. This is your core node. Skills should be diverse. Trust must be absolute. Identify 3 to 5 other individuals or small groups in your area with different skills or resources. These become other nodes. You don't integrate with them, you establish relationships, create regular information exchange, meet periodically, share what you're seeing, what you're hearing, what threats or opportunities exist. No formal structure, just information flow. Cooperate on specific projects that benefit everyone, building defenses, sharing, harvesting, trading skills. Project-based cooperation that doesn't require permanent integration. Keep node sizes small. When a node grows beyond 5 or 6 people, it splits into 2 nodes that remain connected. Small groups are manageable without hierarchy, maintaining independence while staying connected. You're not forming a compound or organization, you're maintaining relationships that provide mutual benefit without sacrificing autonomy. The bottom line: 5 groups form in every collapse.
The tactical militia, the community coalition, the family clan, the raider gang, the adaptive network. 4 of them fail within 3 to 9 months. Rigid structures break, central points fail, blind spots kill them, inability to adapt destroys them. One survives indefinitely, the adaptive network. Flexible structure, distributed resilience, reality-based pragmatism, long-term thinking. The group everyone expects to survive, the heavily armed tactical group, fails fast. The group nobody expects to survive, the loosely connected network, persists indefinitely. Structure kills, flexibility survives, independence with cooperation beats hierarchy, small trusted groups trading with each other beats large unified organizations. This isn't theory, this is a pattern from every historical collapse. The impressive organized groups fail, the flexible adaptive networks persist every time. Build the network, stay small, stay flexible, cooperate without integrating, specialize in trade, share information, avoid rigid structure. That's how you survive, when every other group has failed.